Bom, pessoal, então o próximo passo nosso é calcular a força magnética. Então, já vimos que a corrente cria campo magnético, já vimos que eu posso calcular o campo devido a essa corrente em algumas situações de forma mais fácil. Eu coloquei já as situações para vocês, que são as importantes, certo? E o próximo passo é calcular a força magnética, né? Primeiro, vamos identificar para onde a força vai apontar, né? Em uma situação de uma carga, certo? Porque é assim, veja, quando você tem um campo gravitacional que é criado por uma massa cria um campo gravitacional. Uma outra massa, estando presente nesse campo gravitacional, ela sofre uma força gravitacional. Se eu tenho uma carga criando um campo elétrico, certo? Elétrico, e eu tenho uma outra carga imersa neste campo elétrico, criado pela primeira carga, aí essa outra carga que está imersa em um campo elétrico sofre uma força elétrica. Certo? Então, olha, eu tenho uma massa que criou um campo gravitacional. Aí eu tenho uma outra massa que está mergulhada nesse campo gravitacional, que não foi ela que fez. Ela sofre uma força gravitacional. Se eu tenho uma carga criando um campo elétrico ao seu redor, e eu tenho uma outra carga mergulhada nesse campo, que não foi ela que fez, ela sofre uma força elétrica. E da mesma forma, se eu tenho vamos dizer assim, uma corrente que cria um campo magnético ao seu redor, se existir uma outra corrente mergulhada nesse campo que não foi ela que fez, ela vai sofrer uma força magnética. Certo? Então, por exemplo, se eu tenho um campo presente magnético, então alguma corrente criou esse campo, beleza. Se eu tiver qualquer outra forma de corrente mergulhada nesse campo, ela vai sofrer uma força magnética também. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, B, e que é esse B? É um campo magnético. Alguém criou. Esse B está o quê? Ó o xizinho. Ele está entrando no quadro. Então, alguma corrente, passando em algum lugar, criou esse campo. Acabou-se. Aqui também. É um outro campo. Alguma corrente, em algum lugar, criou esse campo. Esse campo é um campo que está saindo, tá vendo? Eu tenho duas situações que são mais comuns. É o campo entrando e o campo saindo do quadro. Certo? Quem criou esse campo? Corrente, lógico. Mas aí, o que acontece quando uma carga elétrica, uma partícula carregada, não importa se é mais ou menos, uma partícula carregada, anda por essa região? Uma carga andando é uma forma de corrente. Então, tu tem uma corrente andando nessa região. Certo? Então, esse campo foi criado por alguma outra corrente. Eu não sei qual foi. E se eu botar aqui, imersa, uma carga andando nessa região, ela vai passar, essa carga vai estar andando mergulhada nesse campo que já existia previamente. E essa carga configura uma corrente, porque ela está em movimento. Então, ela vai sofrer uma força o quê? Magnética. Aqui também, se passar uma carga andando aqui, ó, ela vai sofrer uma força o quê? Magnética, por estar mergulhada, inserida em um campo magnético. Nem sempre a força vai existir, porque tem a formulazinha, às vezes ela dá zero. Mas, de modo geral, se eu tenho uma carga andando na presença de um campo que já existia, ela pode sofrer uma força magnética. Então, o primeiro passo é, vamos identificar para onde aponta a força magnética em cima de uma corrente, vamos dizer assim, de uma carga em movimento, certo? Então, você vai usar, para saber para onde aponta a força, você vai usar mais uma regra da mão direita. Vou usar de novo a mão direita. É a regrinha do tapa. Primeiro, vamos aplicar a regrinha para uma carga positiva. Então, imagine. Eu pego uma carga positiva e eu jogo ela nessa região do espaço. Certo? Isso aqui vai ser a minha velocidade, não é? A carga tem que estar andando, né? Para configurar uma corrente, a carga tem que estar andando. Certo? Então, essa carga está andando, ela possui uma velocidade, e ela vai passar por uma região que já existia um campo magnético presente. Alguém criou, lógico. Já existia esse campo. Não foi ela que fez, não. Certo? Isso aqui é um campo criado por alguém de fora.
Então ela é intrusa, ela passou nessa região de campo presente, né? Aí ela pode sofrer o quê? Uma força o quê? Magnética, né? Então você vai fazer o seguinte, vai pegar a mão direita, a mão é aberta, é a regrinha do tapa. Quando você dá uma tapa em alguma coisa, a força sai da palma da mão. Pronto, a regrinha é assim. A força vai sair da palma da mão. Então vamos lá. Isso aqui, esses seus dedos representam o campo. O campo. Esse dedão aqui representa a velocidade da partícula, para onde a partícula vai, certo? E a força sai da palma da mão. Observe que a força, veja, todos os seus dedos pertencem ao plano da mão e a força ela sai da palma da mão. Então a força ela é obrigatoriamente perpendicular ao campo e à velocidade, não é? Veja, o campo e a velocidade definem um plano. E a força ela é perpendicular a esse plano. Então, sempre a força magnética é perpendicular ao plano que contém o campo e a velocidade. Certo? Então, você vai pegar a sua mão e fazer isso. Ó. Vamos alinhar a mão com o problema. O campo está entrando no quadro. Então, eu pego a minha mão e faço isso. Aponto para o quadro. Aponto para o quadro. Assim. Aponto para o quadro. Certo? O V é esse dedo aqui, ó. Então, o dedão tem que se alinhar com o V. Então, tu vai apontar para o quadro. O dedão para a direita, não é? Aponta para o quadro. Está entrando no quadro. O dedão é para a direita e a força sai da palma da mão. Então, a força é para cima. Então, essa partícula vai sofrer uma força para cima. Força magnética. Certo? Se eu botar ela aqui assim, ó. Botar ela agora entrando assim, ó. Ó, se ela entrar assim, ó. Certo? Se ela entrar subindo, né? Isso aqui é a sua velocidade, é para onde ela vai. Certo? Se ela estiver subindo, pega a mão direita. O campo está entrando. Dedão para cima, porque o V é para cima. Ó. E a força sai da palma da mão. Então a força é para onde? Para a sua esquerda aqui, ó. A força magnética. Certo? Se eu botar aqui, ó, a carga entrando na diagonal, como é que seria aqui? A força magnética sobre esta carga para onde aponta? Mão direita. O campo está entrando. E o dedão tem que se alinhar com quem? Com a velocidade. Gira a mão até o dedão acompanhar o vetor velocidade. E a força sai da palma da mão. Então a força é diagonal aqui, ó. Ó, a direção sudeste, né? Ó. Força. Força magnética, certo? E se fosse aqui, né? O campo saindo? A regra não muda. Vamos lá. Vamos lá. Uma carga positiva subindo. E o campo está saindo. Pega a mão direita. Se o campo está saindo, não é mais para apontar a mão para dentro do quadro, não. Agora a mão é para fora. Porque o campo está saindo do papel, do quadro, o campo. O campo está para fora, saindo. Vai até você, ó. Olha. Sai do quadro e... Merda, tô fazendo, né? Tá saindo. Então tá saindo, ó. E o dedão é para cima, ó. Dedão para cima. E os dedos estão saindo do quadro. E a força, no caso, sai da palma da mão. A força é para a sua direita. Sai da palma da mão, então a força é para a direita. Força magnética. Certo? Força magnética. E se eu botar, por exemplo, aqui, ó, a carga aqui, ó, para baixo, ó, velocidade, ó, para onde é a força? Para onde é a força? O campo está saindo, é para fora do quadro. Dedão agora tem que ser para onde? Dedão? Para baixo. Então, desce, ó, saindo do quadro, dedão para baixo, e a força sai da palma da mão, então a força é para sua esquerda. Força magnética, certo? Então, assim você faz para identificar a força sobre essa carga que está em movimento, certo? Só que eu botei uma carga positiva,
Próximo passo é fazer a regra com a carga negativa. Lascou? Não lascou. A regra é a mesma. Aí, qual é a malícia? Se a carga é positiva, a força sai da palma da mão. Ó, palma da mão, carga positiva. Mas se for negativa, a força sai das costas da mão. Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Vamos repetir. É bom fazer todo mundo em casa isso, viu? Ficar fazendo isso exaustivamente até gravar isso. Aqui, ó. Vamos pegar agora uma carga negativa. Aqui, ó. O campo está entrando no papel. Carga negativa. Joguei ela para a direita. Joguei. Velocidade para a direita. Mão direita. Vamos lá. O campo está o quê? O campo entrando no papel. Dedão para a direita. Não é? Entrando no papel para a direita, que é a velocidade. E a força, se fosse positiva, seria para onde? Para cima. Aqui, ó. Para cima. Como a negativa, ela é para baixo. É só inverter o sentido da força. Força magnética. Certo? E aqui, ó, vou fazer aqui, ó. Se for negativa, vamos pegar uma carga negativa e jogar para cá, ó, pessoal. Aqui, ó. Jogando. O campo está saindo. Para fora a mão, para fora. Dedão para a sua direita, porque a velocidade é para a direita. Não é? Então, para fora é o campo. Dedão para a direita e a força, se for carga positiva, seria para baixo. Como é negativa, vai ser uma força para cima, porque sai das costas da mão. Para cima, força. Assim, força magnética. Certo? E agora vem o cálculo. Como é que se calcula a força magnética? Aí a fórmula é força magnética sobre esta carga em movimento. Q vezes V vezes B seno de θ. Isso aqui é a força em módulo, né? A carga em módulo, o V, que é um vetor em módulo, o B, que é um vetor em módulo. Tudo aqui é em módulo. Você calcula com essa fórmula. Essa fórmula não vai dizer a você para onde a força está apontando, não. Que vai dizer a regra da mão direita. Essa fórmula vai dizer o valor da força. Aqui é o valor da carga, não importa o sinal, é o valor dela. Aqui é o valor da velocidade, aqui é o valor do campo presente, e esse ângulo é o ângulo entre a velocidade e o campo. Se você parar para pensar, nesse meu exemplo aqui, a velocidade e o campo formam 90 graus. Mas não tem que ser sempre assim. V e B, quer ver? Por exemplo, aqui, ó. Para onde é o B? Que é o campo, para dentro do quadro. E o V é para onde? Para cima, não é? O campo é um vetor. O campo é um vetor para dentro do quadro e o V é para cima. Eles formam, um é para dentro do quadro e o outro é para cima. Eles formam 90 graus, né? Certo? Nesse caso, a força é máxima, né? Porque o seno de 90, ele é 1, né? O seno de 90, certo? Deixa eu botar de preto que fica melhor de ver, né? Certo? O seno de 90, ele é 1. Então, quando aqui é 90, o seno vai dar 1, aí a força é máxima. Qualquer outro ângulo, o seno vai ser menor que 1, né? E aí a força vai ser menor, entendeu? E aí você vai ter uma força intermediária. A força será máxima se o ângulo for 90. E se por acaso o ângulo for 0, o seno de 0 é 0. Aí a força não existe. Então, veja, para a força existir, tem que ter carga. Se a partícula não tiver carga, não tem força. Tem que estar andando, ela parada, não tem força. Tem que ter o campo presente. Esse campo foi alguém que fez de fora, é um campo externo. E esse seno não pode dar 0, né? Para a força não ser 0. Então, quando é que o seno vai dar 0? Quando o ângulo é 0 ou 180. Quer dizer o quê? Quando eu jogo a partícula paralela ao campo. Por exemplo, se o campo está entrando e eu jogo a carga também entrando, o ângulo é 0. Se eu botar a carga saindo,
é 180. Nos dois casos, a força não existe. Então, quando a carga anda paralela ao campo, a força magnética não existe. Certo? Ela é zero. Mesmo que tenha a carga andando, que tenha o campo, mas o ângulo vai dar o seno, vai dar zero e a força vai dar zero. Certo? Então, essa é a expressão que você vai usar para calcular a força magnética sobre uma carga que está em movimento. Beleza? Até.